palmas aqui e recebemos dele. Você não está proibido de adorar o Senhor. Aproveita essa oportunidade. Deus, aleluia! Oh, glória! Glória, Deus! Nós
Faz essa oração. Faz essa oração com os olhos fechados. Oh, aleluia. Incendeia, Senhor. Incendeia esse coração. Incendeia, Senhor. Acende a chama, Senhor. Renova a esperança, Senhor. E só a tua presença, Senhor. Oh, aleluia. Mas contra ele veio 400 profetas de Baal e 450 profetas de Acera, não é isso? Aleluia! Um total de 850. Mas aleluia, na frente dele estava o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que manda fogo, mesmo que tenha água nova. Mesmo que tu esteja parado, tem como de Deus. Hoje você não está aqui sozinho. Elias, ele estava sozinho, guerreando contra toda a potestade do inferno. Você tem aí um profeta do seu lado. Você vai clamar e ser profeta em nome de Jesus. Pai querido e amado, estamos na tua presença, na presença de um Deus vivo, na presença de um Deus poderoso, na presença de um Deus que não perde a batalha. Oh, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que ressuscitou Lázaro, é um Deus que ressuscitou Lázaro, é um Deus que ressuscitou Médico, é um Deus que ressuscita aqui, ressuscita sonhos, ressuscita projetos, ressuscita vida espiritual, ressuscita essa saúde que essa enfermidade estava consumindo, ressuscita essa vida que estava sendo consumida pelas obras de Satanás. Senhor Deus, em nome de Jesus, aonde tem um crente que crê, aonde tem um crente que te adora, Senhor, ressuscita, mas onde tem um crente, nós tiramos em dois pensamentos. Oh, Deus, tu és o Deus, Pai, que tira, revela, revela, Deus, toca nessa vida, tira, Pai, toda a maquiagem espiritual e traz à existência esses ossos secos, em nome de Jesus, tornem a ter vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Joga tua mão pro alto assim, ó. Fala, meu Deus, ainda que eu cheguei aqui pela misericórdia, a tua mão me ressuscita hoje, ressuscita meus sonhos, meus projetos. Ah, tá forte. Eu não sei qual é a guerra que tu está enfrentando, querido. Eu estou aqui, aleluia, guerreando junto contigo e tu está aí. Aleluia! O que tu quer, querido? Levanta a mão e fala, meu Deus, eu quero ser incendiado. Tira toda a cinza, remove a lenha e bota fogo no meu altar. Em nome de Jesus. Amém. Oh, olha só. O culto é cada um que oferece. Estamos no coletivo, mas Deus recebe lá em cima do individual. Eu não sei o que tu quer oferecer, mas Deus está lá esperando cada um. Dos adolescentes, dos obreiros, das ferras, das mulheres, dos visitantes. Ah, eu não sou crente, mas se está aqui para oferecer culto, oferece culto. Oferece, porque ele recebe no individual. Assim como ele recebe no individual, ele abençoa no individual. Faça o teu culto, o melhor
futuro da sua vida em nome de Jesus. Já está conosco o preletor da noite, amém? Amém. Vamos receber com palmas o presbítero Anderson. Aleluia. E quando ele sobe, os anúncios serão lidos por todos nós em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, 1, 2, 3. Proibido mexer no celular. Proibido conversar. Não transitar na igreja. Proibido comer no templo. Proibido. Amém. Estenda sua mão aqui. Aleluia. Senhor Deus, eis aí o teu servo. Aleluia. Que o Senhor trouxe nessa noite para ser canal para a minha vida, para a vida dos teus filhos que estão aqui. Senhor, derrama sobre a vida dele uma unção dobrada, uma unção nova. Papai querido, e usa-o poderosamente. Envergonha, Pai querido, inimigo da nossa alma. E que haja libertação, cura, tratamento através da palavra que será liberada da boca do teu filho, que é uma palavra viva e eficaz para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Amém, Deus. Saúde todos com a paz do Senhor. Amém. 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 Tem alguém feliz nessa noite? É noite de libertação. É noite onde o Senhor reservou para falar algo no nosso coração. E o Senhor já tem falado através dos louvores. Quem já ouviu a voz de Deus aqui nessa noite? É só você estar sensível ao Espírito Santo que você vai ouvir a voz de Deus nessa noite. Se você ainda não ouviu, o Senhor vai falar no seu coração. Amém? O Senhor colocou uma palavra em meu coração. E essa palavra, ela já arde em meu coração há aproximadamente 1 ano, quando Deus falou comigo através desse texto. E eu gosto muito quando o culto tem um tema, como aqui é culto de libertação. Então hoje nós vamos falar de libertação, amém? Todos nós precisamos de libertação. Mas dentro desse tema da libertação, olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: hoje nós viemos em busca da autoridade perdida. Mais forte, hoje nós viemos em busca da autoridade perdida. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21. Todos acharam? Quem não achou, já está ali no telão. Diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinavas como tendo autoridade, e não como os escribas. Repete comigo: e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Repita comigo: espírito imundo. O qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Pode tomar o seu assento. Senhor, nesta noite, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha falar com o teu povo, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Nós acabamos de ler um texto, ao qual vai falar que Jesus, entrando em Cafarnaum,
ele vai entrar numa sinagoga. E muito me interessou esse texto, porque quando eu li que Jesus ele estava entrando em Cafarnaum, e ele foi à sinagoga, era um dia de sábado, e quando ele vai entrar na sinagoga, vai acontecer algo diferente. E eu fui estudar, perguntar ao Senhor a direção sobre essa palavra, porque nós cristãos, quando abrimos a Bíblia, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia é o único livro a qual o autor está a todo momento do seu lado. Então, qualquer dúvida que você tiver, é somente perguntar a ele. E olhando essa palavra, perguntando, fui pesquisar, e as sinagogas, elas começaram lá atrás, no exílio babilônico, quando eles precisavam de um lugar para entrar e adorar ao Senhor. E ali começaram as sinagogas. E quando vai terminar o período dos profetas, os escribas, que eram homens muito inteligentes, eram pessoas de alto nível de inteligência. Por quê? Para a pessoa se tornar um escriba, ela tinha que saber toda a Torá, ela tinha que gravar tudo o que dizia na Torá, e a Torá é nada mais, nada menos que o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. Então imagina, o camarada ele começava a crescer com uma doutrina, aprendendo, gravando tudo aquilo que precisava ser gravado, tudo aquilo que estava ali na Torá. Todos os dias ele se dedicava a aprender aquilo que ele se dispôs a aprender. Então, logo vamos entender o quê? Que um escriba era um cara de alto nível de inteligência. E ali a Bíblia vai falar que quando termina o período dos profetas, quem vai assumir a direção dessas sinagogas eram os escribas. Eles colocavam as pessoas, eles eram responsáveis em passar a lei para o povo, em traduzir a lei para o povo, explicar tudo o que estava acontecendo. E ali as sinagogas, ela tinha um chefe. E a sinagoga é nada mais, nada menos que a igreja onde o povo se reunia para adorar e aprender a palavra de Deus. Só que quando eu comecei a estudar isso, algo me chamou a atenção, porque a Bíblia vai falar que Jesus ele entra em Cafarnaum. Quando ele entra em Cafarnaum, ele vai em direção à sinagoga, e quando ele entra na sinagoga, vai ter um homem, a qual um espírito imundo vai se convulsionar, vai manifestar, quando Jesus começa a ensinar. E eu comecei a falar com o Senhor, Deus, como pode? Se Jesus estivesse passando por uma rua, por uma esquina, em algum lugar, em alguma área qualquer, e um homem manifestasse, tudo bem. Mas Jesus ele vai entrar dentro da sinagoga, a Bíblia vai falar que ali ele ia entrar para ensinar, para ouvir a palavra, e quando ele entra para ensinar e ouvir a palavra, o homem manifesta dentro da igreja. A Bíblia vai dizer que aquele homem estava dentro da sinagoga deles. Deles quem? Dos escribas. E eu acabei de falar que quem são os escribas? São homens altamente conhecedores da palavra, sabiam da Torá de trás para frente, de frente para trás. E ali dentro havia um homem que estava com um espírito imundo. E eu perguntei ao Senhor, Deus, como isso pode acontecer? E o Senhor falou comigo, nem sempre o alto nível de conhecimento vai afastar espírito imundo das pessoas. E eu falei, como assim, Senhor? Me explica melhor. E eu comecei a entrar ali nessa palavra e a estudar, e o Senhor começou a me mostrar que ali aquelas pessoas estavam cultuando, apresentando o seu culto, ouvindo a palavra, mas não tinha autoridade naquele lugar. Todo dia elas faziam aquilo, saíam dos seus lares. Ali a Bíblia vai falar que era um sábado. Então eu acredito que desde já era de costume, todos os sábados, as pessoas saírem do seu lar, irem a Cafarnaum e entrar naquela sinagoga. Para quê? Para ouvir a palavra, para aprender mais, para saber mais das Escrituras. Mas logo eu vou entender que essas pessoas estavam fazendo isso, por quê? Como algo rotineiro, de costume,
costume, saíam de seus lares, entravam dentro da sinagoga apenas por costumes. Porque hoje é sábado, hoje eu vou na igreja, vou lá na sinagoga, vou ouvir a palavra, mas entrava vazio e saía vazio. Entrava de uma forma e saía da mesma forma. Só que naquele dia havia algo diferente naquela sinagoga. Não era qualquer pregador comum, não era qualquer pessoa qualquer que estava ali, não era ninguém igual aos outros que colocaram os pés ali, era a própria palavra. A Bíblia vai dizer que no início ele era o verbo, e o verbo se fez carne. Logo eu vou entender o quê? Que ele era a palavra. Naquele dia, Jesus marcou aquela data para quê? Para mudar a história das pessoas daquele lugar. Quando ele entra na sinagoga, eu já sinto a autoridade de Jesus aqui. Sabe por quê? Quando ele entra naquele lugar, eu acredito que ele pegou aquele rolo. Porque dentro da sinagoga, quando havia aquele culto, o ensinamento, as pessoas que iam ensinar tinham uma direção, pegavam um rolo da Torá e ali abriam e liam aquele rolo, aquela palavra, explanava, exortava quem tinha que exortar. Era um culto normal, como é o nosso de hoje em dia. Só que quando Jesus ele abre aquela palavra, algo diferente vai acontecer. Porque tinha palavra, tinha conhecimento, tinha ensino, mas não tinha autoridade. Oh, aleluia! Logo eu aprendo que a autoridade de Deus na nossa vida é tudo na nossa caminhada. Pode ter tudo, mas se não ter autoridade, não tem nada. Porque a pessoa entrava e saía da mesma maneira e nada acontecia. Mas quando Jesus entrou, a Bíblia vai falar que enquanto ele ensinava, a Bíblia não vai falar que ele gritou, que ele pulou, que ele rodopiou, que ele falou em línguas estranhas. A Bíblia vai falar que quando ele começou a ensinar, aquele homem que estava possesso vai manifestar agora em um espírito maligno, vai gritar o nome de Jesus. E isso me chamou a atenção. E hoje eu estava dentro do meu quarto estudando essa palavra, quando o Espírito Santo entrou ali dentro, e eu falei: Senhor, por que hoje não tem mais autoridade dentro das igrejas? Porque hoje as pessoas entram e saem da mesma maneira. E Deus falou assim: sabe por quê? Lê mais um pouquinho à frente, meu filho, lê o que aconteceu. E eu fui ler, e a Bíblia vai falar que quando aquele homem manifesta, o espírito maligno vai chamar Jesus pela identidade dele missionária. Ele vai falar: Jesus Cristo veio nos destruir antes do tempo. E eu falei: amém, Senhor. Mas o que o Senhor quer falar com essa palavra? Quando nós usamos a autoridade de Deus aqui na terra, o mundo espiritual, ele grita aquilo que ele sabe ao teu respeito aqui no mundo natural. Como assim? Ele sabia quem era, porque ele estava lá no dia da criação. E quando Jesus vai falar: sai dele, ele vai falar: Jesus, é tu. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que hoje aqui nesse lugar, se você usar a tua autoridade aqui, o mundo espiritual vai poder responder alguma coisa a teu favor? Alamandacandarábia. E o Espírito Santo falou comigo: meu filho, o medo tomou conta das pessoas. Por quê? Quando você fala algo aqui, o mundo espiritual, ele responde logo. E o espírito maligno vai chamar Jesus pelo aquilo que ele conhecia. E Deus me fez vir na memória, Deus já trouxe na minha memória, quando estamos em algum lugar e as pessoas pedem: deixa eu ver a tua identidade. E a gente tem vergonha, sabe por quê? Porque ali há uma foto de muito atrás. E às vezes a foto não é a mesma coisa que nós somos hoje. Aí a gente esconde a nossa identidade. Por quê? Eu não quero que ela me veja como eu era antes. Eu não quero que ela me veja a minha imagem como está nessa identidade. Por quê? Porque ali é algo natural. Hoje talvez você sofreu algumas mudanças. E é isso que acontece no mundo espiritual. Hoje o Senhor está te vendo aqui. Nós estamos te vendo aqui da maneira que você se apresenta. Mas no mundo espiritual, o Senhor, os demônios já sabem o que você fez quando você acordou,
quando você levantou, se você dobrou o teu joelho, se você clamou a Ele nesse dia, mas se você não orou, não buscou, aí chega aqui, minha pastora, quer fazer uma maquiagem, como a senhora já disse, aqui nesse altar. Não, hoje é dia de libertação. Eu vou botar a melhor roupa, vou botar a melhor Bíblia, vou levar a minha Bíblia debaixo do braço, mas o Espírito Santo, ele já te viu quando você acordou, ele já viu a tua identidade. Deixa eu ver se ele é um verdadeiro adorador, deixa eu ver se ela é uma verdadeira adoradora. Quando acorda, se dobra o joelho, se busca, se clama, ou se vai para o dia, sai de casa e nada fala com Deus. Oh, aleluia. E aquele homem vai gritar, Jesus. E eu imagino que quando ele grita, Jesus vai tomar um susto, porque ele vai falar, todos aqui me conhecem de Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, filho de José, filho de Maria. Todos conhecem o quê? Pelo que eles sabem, já ouviram falar. Mas quando ele vai falar assim, veio nos destruir antes do tempo, Jesus vai olhar e vai falar assim, opa, esse daí me conhece no íntimo. Por quê? Quando ele chama ele pela identidade, ele ainda vai revelar o quê, Diácono Caio? O propósito a qual Jesus veio. Por quê? Lá no livro de Gênesis vai dizer o quê? Que nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele falou, quando aquele homem manifestou o espírito maligno, falou através daquele homem, eu conheço esse e sei qual é o propósito que ele tem. Eu conheço ele, sei de onde ele veio, sei para onde ele vai, sei o que ele vai fazer e eu sei o que vai acontecer conosco. Deixa eu te dizer uma coisa, a autoridade que Deus quer te dar é para expulsar espíritos malignos. Sabe por quê? Porque o espírito maligno que você expulsa, ele conhece o teu andar, conhece o teu passo. E será que nessa noite você tem essa autoridade para dar uma ordem? Sabe por quê? Deus sabe e os demônios também sabem para qual propósito você foi criado, qual o nome que Deus te deu. Quando você ainda estava lá no ventre da tua mãe, Deus falou, vou chamar ele, vou chamar ela com um propósito. E o diabo sabe disso e é por isso que ele quer apagar o teu chamado. Oh, aleluia. Quando ele entra naquele lugar, já há algo diferente. Porque a cidade de Cafarnaum significa lugar que há tumulto ou desordem. Havia uma igreja em um lugar onde era um lugar de tumulto e de desordem. E Jesus, sabendo disso, o Deus que algumas igrejas pregam hoje, missionária, se fosse um Deus verdadeiro que elas pregam, um Deus de prosperidade, da teologia da prosperidade, ele nunca entraria num lugar desse, de tumulto, de desordem. Mas Jesus, Tiago vai nos alertar, Tiago vai falar, quando entrarem, cuidado com quem entram dentro das suas sinagogas. Se entrar alguém bem vestido, não dê os primeiros lugares. Tiago já estava nos alertando, por quê? Porque ele saberia do que estava para acontecer. Que a palavra seria modificada. Que as pessoas pregariam outro evangelho. E agora Jesus vai neste lugar, porque é desse lugar que Jesus gosta. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Se você entrou aqui hoje, talvez esteja dizendo, a minha casa está um tumulto, a minha casa está uma desordem, eu não sei mais o que fazer, não sei o que devo tomar atitude, não sei a quem recorrer. Você veio ao lugar certo, sabe por quê? É dessas pessoas e desses lugares que Jesus gosta. Jesus entra lá e ele já percebe, há algo de errado aqui. E quando ele entra, as pessoas
pessoas já vão começar a comparar. Nós lemos que eles vão falar, opa, tem algo diferente aí. Ele ensina, mas é com autoridade, não é como os escribas. Por quê? Que faz de qualquer maneira, que entra, que sai, que prega, não faz da maneira certa. Esse daí tem algo diferente. Esse daí há uma autoridade que não é terrena, há um ensino que não é da terra, mas é algo diferente, é algo sobrenatural. Oh, aleluia. E tudo aquilo que estava em desordem vai começar a entrar no lugar. Como assim? Imagina comigo, quanto tempo aquele homem já devia estar ali, endemoniado dentro da sinagoga. Talvez ele estava ali pedindo socorro. Eu quero um socorro, Deus. Mas as pessoas caíram tanto na rotina, caiu tanto na mesmice, que talvez nem tinha olhos para aquele homem. Por quê? Quando Tiago vai falar sobre as sinagogas, dos primeiros lugares, das pessoas bem vestidas, das pessoas bem financeiramente, Tiago já estava alertando. Antes de olhar para essas pessoas, olhem ao vosso redor, por quê? Era isso que Tiago estava querendo dizer. Há pessoas no vosso meio pedindo socorro. Igreja, nós precisamos acordar e parar de olhar para as coisas terrenas, para as coisas desse mundo. Nós não viemos aqui para permanecer neste mundo. Nós viemos aqui com um propósito, como eu já disse e volto a repetir. Você não nasceu por acaso, você não chegou aqui por acaso. Deus não te deu uma família por acaso. Deus não te chamou para fazer a obra dele por acaso. Tudo há um propósito. Só que quando nós começamos a nos encantar com as coisas dessa terra, como assim? Abre uma porta de emprego, um salário bom, esquecemos do chamado. Abre uma porta para estudar, para se dedicar aos estudos, largamos a obra de Deus, largamos tudo, vou estudar. Apareceu algo para mim fazer no outro estado, no outro país, eu vou para lá e largo a presença de Deus, largo a obra de Deus. E nisso, a autoridade vai ficando de lado. Por quê? A autoridade é algo que nós devemos buscar constantemente. O estudo, nós vamos para a escola, nos esforçamos, aprendemos, mas a autoridade é algo que requer mais esforço. Como assim, presbítero? A autoridade é algo que você vai pedir, vai ter que implorar, vai ter que clamar, vai ter que ajoelhar, vai ter que chorar, vai ter dias que você vai orar, vai dobrar o teu joelho, Senhor, eu preciso de autoridade. Por quê? E quando eu digo autoridade é em todos os sentidos. Porque às vezes um pai de família, uma mãe dentro de casa, já perdeu a autoridade há muito tempo e nem percebeu. Talvez o filho já está mandando na mãe, a mãe já perdeu o controle de tudo. E é essa autoridade que eu digo, é autoridade espiritual, é autoridade dentro do lar, é autoridade como cristão. Oh, aleluia. E agora, as pessoas vão olhar e vão começar a comparar. Por quê? Na nossa vida é assim mesmo. As pessoas vão olhar, vão comparar. Se tiver errado, vão julgar. Vão falar, está errado. Por quê? Porque elas olham e hoje em dia a autoridade, ela é perceptível. Como assim? Você olha, porque hoje em dia as pessoas confundem muito autoridade com autoritarismo. São duas coisas totalmente diferentes. Você pode chegar aqui, eu vi um vídeo essa semana, de um pastor gritando com um homem manifestado, mandando sair, o demônio fazia assim, não saía, o pastor foi chegando para trás, e eu falava, meu pai amado, o que aconteceu nesse culto? Eu fiquei curioso. Por quê? Você olhava e era perceptível que a pessoa não tinha uma autoridade espiritual. Por quê? Não sei. Talvez se encantou com as coisas desse mundo, talvez se dedicou a outras coisas e o chamado, o ministério ficou de lado. E é isso que Deus me trouxe aqui hoje para te alertar. Porque quando Jesus entra naquele lugar, ele vê o que estava errado, ele vê que ali tinha tumulto, que ali tinha desordem.
Como assim? Um homem manifestado dentro do templo? Não pode acontecer. Se tem alguma coisa errada dentro do templo, vai entrar no lugar certo, hoje vai acertar, e a partir de hoje vai sair certo. Quando Jesus olha, ele fala, não pode ficar dessa maneira. E aquele culto vai acontecer, o homem vai manifestar, vai gritar, e as pessoas vão começar a comparar o ensinamento dos escribas com o ensinamento de Jesus. Era um ensinamento diferente, era um ensinamento com autoridade. E quando as pessoas vão comparar, vão olhar, é por quê? Porque elas sabiam que aqueles homens, aqueles escribas, eles se dedicaram a vida toda para estarem ali onde eles estavam. Eram pessoas que se esforçaram de quê? Desde criança em aprender a Torá, em decorar cada versículo, cada detalhe, cada ponto, cada vírgula eles sabiam. Porque além deles gravarem em sua mente, todos os dias eles tinham que escrever a Torá. Não sei quantas vezes por dia, não sei quantas vezes no mês, mas eu sei que eles tinham que escrever todos aqueles livros ali. Então eles sabiam cada detalhe. E agora, quando eles olham isso acontecendo no meio do templo, eles vão olhar e vão dizer assim, tem algo errado acontecendo. Por quê? Porque ele sabe. Eu vim aqui, eu ouvia ele pregando a palavra, eu ouvia ele falando de Deus, eu ouvia ele falando que Deus liberta, que Deus cura, que Deus transforma. Mas hoje está acontecendo algo diferente, porque veio um homem, que eu não sei de onde que ele saiu, eu só sei que ele veio lá de Nazaré, eu só sei que é uma cidade de onde não vem muito coisa boa de lá, mas eu sei que quando ele chegou aqui, ele fez algo diferente. O que ele fez? Ele abriu a boca e algo aconteceu no mundo espiritual. Como assim? Ele não fez esforço, ele não mostrou nenhum nível de teologia altíssimo, ele não usou nenhuma palavra difícil, ele não veio com nenhuma teoria que a terra é quadrada ou redonda, não. Ele só veio com uma palavra, e quando ele começou a abrir a boca, o espírito maligno que estava ali teve que sair. Oh, aleluia. Naquele momento, talvez nós olhamos, passamos e voltamos por essa página, por esse ensinamento e falamos, Senhor, não tem nada aqui que possa nos acrescentar. Mas se nós olharmos bem, o Senhor Jesus naquele dia, Ele estava resgatando e mostrando para eles a autoridade que eles haviam perdido. Como assim? Conseguiram tudo, mas perderam a autoridade. Como assim? Aí nós vamos olhar lá do passado, lá do livro de Gênesis, quando Adão caiu, Deus começou a tentar resgatar o homem de todas as formas. Usou juízes, usou profetas. Os profetas tinham autoridade, mas quando nós vamos ver ali no período interbíblico, a Bíblia vai falar que ficou 400, a página em branco que tem entre o livro de Zacarias e de Mateus, ali simbolizava 400 anos que Deus não falava com o povo. E algo vai me chamar a atenção aqui, por quê? Porque quando essa página em branco, ela vai representar que Deus não falava com o povo. Logo em seguida, o primeiro relato onde Deus vai começar a falar com o povo novamente é com Zacarias, pai de João Batista, dentro do templo. E quando ele está ali dentro do templo, a Bíblia vai falar que ele entrou para fazer algo que era de quê? De costume. Ele era o quê? Sacerdote. Ele tinha que entrar ali para quê? Para acender o incenso. Eu lembro quando o diácono Caio pregou essa palavra aqui, ele entrou ali, passava com incenso e saía e nada acontecia. Por quê? Porque já era algo rotineiro e de costume. Aí um dia ele vai entrar e vai falar, hoje eu vou lá, por quê? Tem que fazer o que eu faço todo dia. O quê? Ir até o templo, acender o incenso. Se você não sabe, as suas orações, o seu louvor, eles sobem como incenso suaves à narina de Deus. Então se você entrou aqui
aqui hoje, talvez você tenha entrado como Zacarias naquele dia. Vou lá, vou acender um incenso, vou fazer o que era de rotina, o que era comum fazer. Mas quando ele entra lá dentro do templo, naquele dia havia algo diferente ali. A Bíblia vai falar que havia um anjo dentro daquele templo. E o anjo olha para ele e fala: Zacarias, hoje eu tenho uma palavra para você. Hoje eu tenho algo diferente. Hoje tu não entra, acende incenso e sai. Hoje tu vai ficar e vai ouvir o recado do céu que tem para ti. Oh, Alamanda Candarábia. Talvez você entrou aqui hoje e falou: é mais um culto, é quinta-feira, é dia de libertação. Eu sei que eu vou entrar lá, vou ouvir uma palavra qualquer, vou ouvir um louvor, vou voltar para minha casa, mas há um anjo aqui dentro. Isso aqui é só para quem acredita, para quem é homem e mulher de Deus. Há um anjo, há o Espírito Santo dentro dessa casa e manda te dizer: hoje tu não sai da mesma maneira que tu entrou, porque tem um recado do céu. Oh, Alamanda Candarábia. Há um recado do céu para a tua vida aqui neste lugar. Oh, aleluia. E aquele homem vai duvidar da palavra do anjo. Por quê? Porque não era de costume ouvir a voz de Deus. Não era algo comum para ele. Por quê? Muito tempo que ele já não ouvia a voz do céu, a voz de Deus, a voz dos anjos. Ele fazia algo de tão suma importância. Ele entrava diante do Santo dos Santos. Ele estava ali no lugar da adoração, no lugar que talvez você não saiba, mas é o lugar que conecta o homem ao céu. É um lugar onde o homem consegue se conectar com o seu Criador. Só que ele entrava ali e aquilo entrou no seu coração, porque é algo comum, é algo normal. E sabe o que acontece? Quando a gente começa a se acostumar com uma coisa, a gente vai deixando as outras de lado. Ou talvez você entrou aqui hoje e tinha um chamado muito grande. Era pregador. Ou o Senhor já está revelando aqui nesta noite. Era ministro de louvor. Talvez entrou aqui hoje, era levita, era músico. Mas as coisas do mundo começaram a aparecer no seu caminho e você começou a falar: não preciso tocar nisso agora, fica de lado. Não preciso mais disso agora no momento, tenho outras prioridades agora. Quantas prioridades Deus manda te perguntar nessa noite? Quantas prioridades tu colocou na frente do teu chamado hoje aqui? Eu não sei o que entrou na sua vida, no seu caminho. Talvez foi pessoas que colocaram um muro entre você e o teu chamado, entre você e aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Não tem muro, não tem pessoa, não tem ninguém, diácono Caio, que consegue afastar alguém a qual Deus colocou um propósito. Como assim, presbítero? Eu vou te explicar melhor. Renan, Deus te chamou para louvar. Pode chegar 300 pessoas e falar: não vai louvar, não dá o microfone, corta a luz, corta a água, vai louvar da mesma maneira. Quem estava aqui na terça viu que não tem como parar um adorador, não tem como parar quem veio com um propósito. Alamanda Candarábia. Ele manda Shuri Rebassai. Você não sabe o que está acontecendo agora no mundo espiritual. Sabe por quê? Eu estou aqui, eu estou vendo o diabo falando para algumas pessoas que entrou aqui: acabou, te pararam no meio do caminho. Mas hoje o Senhor está dizendo: o diabo não sabe de nada, porque hoje é um dia de recomeço, é um dia de buscar a autoridade perdida. Como assim, presbítero? Eu oro, eu clamo, mas eu já não sinto a presença. Hoje, levanta sua mão. Alamanda Candarábia. Ele manda Shuri, remanda Cária. Isso aqui é só para quem crê. Quem não crê pode abaixar a mão.
Eu vou orar. Alamandassuri. E Deus vai começar a derramar autoridade neste lugar. Oh, já começou a derramar. Que autoridade é essa, presbítero? É autoridade que quando tu chegar dentro daquela casa, o teu problema, ele não vai ter saído de lá, mas você vai encarar ele de uma forma diferente. Como assim? Eu me curvava diante dele. Hoje tu não vai mais se curvar. Alamandarábia. Fica com a sua mão levantada. Sabe por quê? Se nós olharmos a igreja antiga, a igreja contemporânea, a gente vai ver uma igreja a qual atacava o inferno. Obreiro Robson, ela atacava o inferno e o diabo ficava num canto acuado. Mas se nós formos olhar hoje a igreja atual, nós vamos ver diferente. Como assim, presbítero? Eu vou te explicar. Hoje nós olhamos e vemos uma igreja que se defende no canto e um diabo que ataca Diácono Kleber. Isso não é comum, isso não é normal. Como assim? Você olha ao redor, não tem mais culto de libertação, não tem mais culto de busca do Espírito Santo. Por quê? Houve outras prioridades. Como assim? O povo estava passando por dificuldade, vamos colocar campanha da prosperidade, campanha saindo do vermelho, campanha em busca da porta aberta. Ei, deixa eu te dizer, Deus não está nem aí para a porta se vai abrir ou se vai fechar. Sabe por quê? Ele é o Deus que abre porta aonde não há parede. Ele é um Deus que abre porta onde não há porta. Deus está mais interessado com a tua casa, com a tua família, com a autoridade que tu perdeu. Alamanda Shuri, elevanda Candará. Se coloque de pé. Continua com a sua mão levantada. Aleluia. Antes de iniciar a palavra, você repetiu para o seu irmão: hoje é noite da busca da autoridade perdida. Eu não sei qual foi a autoridade que você perdeu, mas o Senhor hoje vai derramar. O Senhor me falou ao meu coração: eu vou derramar uma autoridade. Alamandassuri. Que só de você estar aqui orando e clamando ao nome dele dentro da tua casa, os demônios que te atormentavam já vão começar a sair de lá. Por quê? Porque a autoridade do céu está caindo nesse lugar. Hoje não é dia de entrar e sair da mesma maneira. Como assim, presbítero? Hoje não é dia de entrar aqui, louvar de qualquer maneira, ouvir a palavra de qualquer maneira. Não é dia de sair da mesma maneira. Porque hoje Deus vai marcar o teu ministério. Hoje Deus vai marcar a tua vida aqui. Se você entrou aqui hoje sem autoridade, levanta a tua mão. Eu vou clamar agora. Alamanda Candarábia. Junto com a autoridade vem ministério. Alamandassuri. Junto com a autoridade vem dons espirituais. Dons espirituais que já haviam sido enterrados. Junto com a autoridade vem o marido que foi embora de casa. Vem a mulher que saiu de casa. Vem o filho rebelde que estava no tráfico. Porque aonde há autoridade, algo tem que acontecer. Levanta a sua mão. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada neste lugar, ó Pai. O Senhor me falou que entrou pessoas aqui hoje que já não tinham mais a autoridade do céu, que já perderam o chamado. Agora, Senhor, neste momento, começa a derramar do céu. Alamandassuri, elemanda Candarábia. Começa a derramar autoridade. 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 Poder. Deus, em nome de Jesus, enche essa pessoa hoje, Pai. Essa pessoa que pensou, ó Pai, que já tinha acabado, que era mais um dia de rotina. Elemanda Candarábia. Começa a encher agora, Deus.
Enche, Senhor, agora. Enche, meu Pai. E derrama a tua autoridade do céu, ó Pai, neste lugar. O teu amado é o mais belo entre milhares. Oh, aleluia. Para finalizar, a Bíblia vai dizer que aquilo que eles viram ali, admiraram tanto eles, que a fama de Jesus saiu correndo pela cidade. Como assim? Aquilo que eles viram já não era comum aos olhos deles. E eles saíram dizendo dali: aconteceu algo diferente lá dentro daquela sinagoga hoje. Oh, aleluia! Quem entendeu isso aqui? Acho que você não entendeu, eu vou repetir. Talvez você entrou aqui hoje e não tem dimensão do que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que por esta semana ainda, tu vai me procurar e vai falar: eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu algo diferente dentro daquele culto. Porque quando eu cheguei em casa, eu notei algo diferente na minha casa. Quando eu fui dobrar o meu joelho, eu senti uma autoridade diferente. Que autoridade é essa? Não é autoridade do homem, é autoridade do céu, é autoridade do Espírito que desce sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você sente dando glória a Deus? Você sente dando aleluia? Mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Quem tomou posse dessa palavra? Quem recebeu autoridade, pegou posse, aleluia, tomou posse, falou: Senhor, eu recebo. Eita glória, tá pouco. Quem recebeu a autoridade de Deus, diga eu. Aleluia. Agora que tu recebeu, tu será profeta na sua situação, na sua causa, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Você vai colocar a mão assim e vai ministrar sobre a sua vida, porque a autoridade vem de Deus e vem para aquele que recebe. Quem recebe, o Senhor, Ele age, porque a autoridade vem de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Quem quer que o presbítero Anderson volte outras vezes, diga amém. Aleluia, Deus continue abençoando sua vida em nome de Jesus. Os obreiros já distribuíram os envelopes. Agora eu quero você, aleluia, reagindo com muita gratidão ao Senhor. Chegou o momento do nosso ofertório. Aleluia, glória a Deus. Quem está alegre com o Senhor por tudo que o Senhor tem feito? Quem tem visto a misericórdia do Senhor na sua vida financeira? Aleluia. É a misericórdia do Senhor. Porque muitos estão aí fora, aleluia, passando por momentos de escassez. Mas nós estamos vivendo debaixo da misericórdia, não porque somos melhores do que ninguém. Porque o céu, aleluia, o sol, a palavra de Deus diz, aleluia, que o sol da justiça está aí, ele brilha para todos. Mas nós que estamos debaixo de uma misericórdia do Senhor, aleluia, estamos escondidos na sombra do Onipotente, aleluia, e o sol não vai assolar, não vai trazer escassez para a nossa vida, mas o sol, ele vai trazer a abundância, vai trazer o milagre, vai trazer o sustento para nós.
nossa vida. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Aleluia. Então coopere com alegria, coopere com amor. Você que veio aqui ser abençoado dentro desta casa, você que está aqui, que recebe oração nessa casa, que quer que essa casa continue com a porta aberta, pagando o aluguel, pagando a luz, pagando a água, comprando, aleluia, todos os mantimentos para limpeza, comprando os equipamentos para limpeza. Coopere, porque é desse dinheiro aqui, da semente, que você deposita. O nosso Deus, aleluia, Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso dinheiro. Mas a obra de Deus, o templo físico, precisa da nossa conscientização. Amém? A nossa consciência. Eu estou nessa terra, sou alimentado por essa terra, então eu preciso plantar nesta terra. Você está plantando nessa terra? Está plantando? Porque quem planta, ele colhe. Você planta para que a porta continue aberta e o Senhor olha do céu e fala: aquele meu filho está sendo fiel. Serei fiel a ele, porque Deus é fiel. Mesmo que a gente seja infiel, Ele permanece fiel na nossa vida. Por isso que quando a gente entra na casa do Senhor, aleluia, tantas pessoas que eu ouço testemunhos de outras igrejas. Tem uma igreja que faz muito voto e muitas vezes a gente até critica erroneamente. Por quê? Porque tem muitas pessoas que fazem voto lá, eu não sei o que os pastores de lá, os bispos, fazem com dinheiro, mas eu sei que eu já ouvi muito testemunho, e eu mesmo já fui abençoado, que eu já fiz voto lá também, e fui abençoada. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai olhar a nossa fé, Ele vai olhar a sinceridade do meio do teu coração. Então seja fiel, porque às vezes a gente quer ofertar ao Senhor, quer trazer o dízimo, quer trazer a oferta, fazer o voto. Aí nós queremos prestar conta. Ei, tu não entregou? Entregou. Já pensou se seu patrão, ele paga o teu salário, aí ele chega para você: o que tu vai fazer com esse dinheiro? O patrão, ele faz isso? Ele pagou. Se a pessoa quiser torrar tudo em bobagem, ele não quer nem saber. Ele vai olhar e vai falar assim: ó, desde que você esteja aqui na segunda-feira de manhã para pegar firme no batente. A pessoa vai torrar. Mas se a pessoa quiser plantar conscientemente, a pessoa, ela vai colher o uso que ela fez do seu dinheiro, do seu salário. No mundo espiritual, acontece a mesma coisa. O Senhor, Ele não está preocupado se você está dando muito ou pouco. Ele está preocupado se você está dando com sinceridade. Se você está ofertando ao Senhor e trazendo a sua semente com amor, alegria e gratidão. Aleluia! E na palavra de Deus diz que essa é a única parte em que nós podemos fazer prova do Senhor. Mas não é prova, estou dando, quero ver se o Senhor vai me dar. Não, nessa prova não. Senhor, Tu sabes que eu estou ofertando. É a oferta da viúva. É a oferta, Pai querido, que está sendo do meu coração. Senhor, supre a minha necessidade, não por barganha, mas porque Tu és o meu Pai. Não tem um pai que resista, gente. Não tem. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe? Quando o filho chega para pedir, os adolescentes sabem, né? Os adolescentes sabem, a gente que já foi criança, a gente sabe. Quando a gente vai querer alguma coisa do nosso papai, da mamãe, a gente vai: pai, mãe, aí faz aquela cara daquele gato do Shrek, né? Faz aquela cara assim do gato de boa. Não é? Faz aquela carinha. O pai pode até estar com o dinheiro lá para outro fim, mas vai lá, tira e honra o filho. Por quê? Porque é pai. Tu tem um pai. Eu estou te falando isso não é para porque é assim que eu ajo com meu pai. Se você quer conhecer o teu pai, age com ele como um pai, não como um carrasco. Tem gente que olha Deus e vê Deus como um carrasco que está lá em cima com um chicote para chicotear. Eu não sei o Deus que tu serve, mas eu sirvo um Deus que é meu Pai. Aleluia! E Ele, assim como Ele é o meu Pai, Ele quer ser o seu também. Amém? Aleluia! Você que fez o voto, na terça-feira que nós pedimos, falamos sobre a necessidade da igreja, que não trouxe na terça, eu não trouxe na terça, trouxe hoje.
Você trouxe seu voto? Pastor, eu não estava aqui na terça, não ouvi nem o que a senhora falou. É um voto, uma necessidade da obra. Nós fizemos a obra aqui, gastou-se um dinheiro além do esperado. E, com isso, a assistência social foi desguarnecida. E precisamos estar repondo novamente esse valor. Pastor, eu não estava aqui, mas eu quero participar. Tem alguém aqui no nosso meio que não estava e quer participar? Colocar um valor agora no voto? Levanta sua mão. Pastor, só pode ser de 20 ou de 50? Não, pode ser de 10, pode ser de 5. O que você quer? Levanta sua mão. Isso. Levanta a mão. Agora eu quero te convidar a ficar de pé. Nós ficamos bastante tempo sentados. Aleluia. Vamos clamar ao nosso Pai. Você que está passando por uma... Tem mais alguém? Levanta a mão assim bem alto, que o obreiro está passando aí, ó. Aí entrega agora, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar pela sua vida financeira, para que o Senhor venha agir com misericórdia. Você vai falar aí com o seu pai. Não sei qual é a sua necessidade, mas o seu pai está aí. Fala com ele, tá bom? Feche seus olhos. Senhor Deus amado, está aqui a sua igreja, Pai. É a sua igreja, são suas ovelhas. Senhor, o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e trazer, Pai querido, vida para essa pessoa, uma vida eterna. Mas o Senhor também na sua palavra, Pai querido, nos prometeu, Pai, uma vida em abundância. E essa vida em abundância, eu creio que é aqui nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, entra, Pai querido, na causa do teu filho e da tua filha. Se alguém veio aqui hoje, Pai, precisando, Senhor, de um socorro na sua vida financeira, uma porta aberta, Senhor, uma promoção nesse trabalho, essa causa na justiça, Senhor, em nome de Jesus, destrava no mundo espiritual tudo aquilo que estava sendo amarrado, tudo aquilo que estava sendo travado pelo inimigo. Senhor, em nome de Jesus, que haja um milagre, que haja testemunho nesse altar da sua misericórdia, bondade e gratidão, Senhor, pela, Pai, sinceridade dessa vida que está aqui diante de Ti. Eu apresento as nossas vidas diante de Ti. Cuida de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, vamos receber com bastante alegria pastor Josué. Aplauda o Senhor pela vida do homem de Deus. Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Vamos estar dando início ao nosso corredor de fogo. Quantos precisam aqui de uma libertação, hein? Levanta a mão aí assim, ó. Eu preciso. Fala assim, eu preciso ser liberto pelo poder da palavra de Deus, da oração da fé, que será ministrada sobre a minha vida. Amém? Então vamos aqui, ó.